Ronaldo Nazário de Lima, vulgo Ronaldo Fenômeno, um apelido que surgiu por ele ser um dos jogadores mais fenomenais do mundo, um atacante com camisa 9, uma finalização letal. Sua agilidade enfraquecia qualquer defesa, mesmo após várias quedas e recaídas por lesões. Com um joelho que sofreu inúmeras cirurgias, ele atualmente é um dos melhores jogadores que o futebol já colheu. Peço que deixe seu like e inscreva-se no canal, que hoje vamos conferir mais um episódio da incrível carreira do Ronaldo Fenômeno. Todos os zagueiros que o enfrentavam tremiam só de pensar nele. E isso não é exagero, enfrentar um monstro como ele fazia qualquer um sentir intimidado. Sua passagem pelo Corinthians foi impressionante e mostrou sua classe. Com meio de desafios, ele deixou claro que por baixo de qualquer crítica sobre seu peso estava um verdadeiro predador, ansioso por uma última caçada. Ronaldo enfrentou duras críticas, até mesmo apelidos pejorativos, mas provou que sua habilidade e classe, mesmo com lesões e obstáculos, ele continuou a brilhar, demonstrando que a forma é temporária, mas a classe é permanente. Uma vez que o mundo inteiro havia esquecido, o rebaixado e humilhado, ele mostrou-lhe da última vez que ele era ainda melhor e as pessoas pareciam que tinham esquecido dele. O quão duro era tratado Ronaldo por causa do seu peso. Quando ele deixou o Real Madrid, ganhou um novo apelido na Espanha. Todos chamavam de El Gordo, ou seja, o Gordo. E quando chegou ao AC Milan, as coisas não foram diferentes. Até o Ancelotti duvidou e afirmou o seguinte: quando Ronaldo chegou, ele tinha mais de 100 quilos e eu falei para ele que não podia jogar assim. Então ele me disse: o que você quer que eu faça? Marque ou corra? No jogo seguinte, ele não correu, mas marcou 2 golos. E olhando para as estatísticas dele na época, eram totalmente absurdas. Ele teve uma média de contribuição de cada um golo a cada 81 minutos nos seus 3 primeiros meses no clube italiano. Mas daí foi lesão atrás de outra lesão. E exatamente um ano depois de sua chegada, ele deixou a AC Milan. Afinal, a essa altura, ele já estava afastado nos gramados há mais de 100 dias, com uma perna quebrada, e depois que seu joelho rompeu de novo, era como se o AC Milan não precisasse dele. E até o AC Milan naquela época estava recheado de craques, e eles decidiram rescindir seu contrato com o Ronaldo Fenômeno. Quando recuperou da cirurgia, ele já tinha 32 anos e fazia mais de 3 anos que não havia sido convocado para a seleção brasileira. E já fazia mais de um ano que ele não pisava em um campo, e para muitos ele já estava acabado. Ninguém esperava o seu retorno. E passando algum tempo, ele foi flagrado treinando no seu clube de infância, nesse caso o Flamengo. E os torcedores não podiam acreditar no que viam. 15 anos depois, Ronaldo estava de volta ao Brasil. Ele estava ali mesmo em campo, treinando com eles, e de certeza havia a chance do Flamengo não deixá-lo escapar. Mas eles tinham receio de assinar um contrato com o Ronaldo, até porque eles já sabiam da situação dele e achavam que ele não queria se recuperar totalmente. Então, eles atrasavam qualquer negociação do contrato e ele começou a ficar chateado por conta desta questão. E em meio de toda essa confusão e insegurança por parte do Flamengo, o Corinthians ligou e ele logo aceitou a proposta, partindo do coração de todo torcedor flamenguista. Mas a dúvida de todo mundo naquela época era o seguinte: como o Corinthians conseguiu contratá-lo? No momento em que a história chegou ao noticiário, até o próprio presidente disse que era impossível. E no momento em que alguém lhe sugeriu a ideia de contratar o Ronaldo, a sua reação foi gritar com eles, dizendo que não podia nem pagar a conta da água e muito menos contratar o Ronaldo Fenômeno por conta da crise financeira que o clube enfrentava. Na época, o Corinthians não só tinha acabado de ser promovido para a primeira divisão, mas também estava totalmente quebrado. E isso porque havia especulações de que eles talvez estavam envolvidos com uma máfia russa. 4 anos antes de um fã chamado Renato apresentou ao conselho a chance de assinar um contrato lucrativo com uma empresa, e eles aproveitaram a oportunidade, até que conseguiram trazer o Tevez, Mascherano, e um ano depois ganharam o campeonato. Mas talvez deveriam ter pensado 2 vezes, pois foi mesmo o Renato que tinha um histórico de levar empresas à falência. Quando se tratava de MSI, ninguém sabia ao certo de onde vinha o tanto dinheiro. Um ano depois, a polícia começou a investigar a MSI e sua parceria desmoronou, e dinheiro sumiu, e as acusações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e extorsão surgiram. Então eles simplesmente fugiram do país, deixando as dívidas para o Corinthians. O presidente renunciou e o time foi rebaixado para a segunda divisão. A origem do dinheiro estava ligada ao Boris Berezovsky, um empresário com conexões com a máfia que estava praticamente exilado do Reino Unido. E o novo presidente do Corinthians, André Sanches, também achou impossível contratar o Ronaldo, mas depois de tanto o convencer, ele decidiu arriscar. Em uma longa reunião no hotel, discutiram as demandas do agente do Ronaldo, que ficaram cada vez mais difíceis. Ronaldo convidou o presidente para conversar e expressou seu desejo de jogar sem se preocupar com o salário. A contratação do Ronaldo causou frenesi entre os fãs. O seu objetivo era marcar 30 golos
voltar à seleção brasileira, vencer a Copa Libertadores e disputar o Mundial de Clubes. No entanto, muitos duvidaram, especialmente porque ele estava acima do peso. Ronaldo pesava naquela época cerca de 90 quilos, mas o Corinthians mais tarde confirmou que eram 115 quilos. A vida no Corinthians não era fácil, mas a presença do Ronaldo motivou a equipe como nunca antes. Quando ele estreou, mostrou-se perigoso em campo, marcando seu primeiro gol com apenas 50 minutos. Ele não se deixou levar pela euforia, lembrando a todos que ainda havia muito trabalho a ser feito. Ele marcou 8 gols nos seus primeiros 10 jogos, mudando o Corinthians para sempre. E chegou a hora das semifinais do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo. Mas as coisas não ocorreram bem, e ele não jogou bem e fez um desarme que poderia facilmente ter lhe dado o cartão vermelho, mas o árbitro optou por lhe dar um cartão amarelo. Após o jogo, o vice-presidente do São Paulo provocou o Ronaldo dizendo que ele não passa de um ex-jogador de futebol. O que, vamos ser sinceros, provavelmente o Ronaldo ficou irritado com essa expressão. E na partida seguinte, ele não só criou oportunidades para marcar seu primeiro gol, como também marcou o segundo gol, derrubando o São Paulo, e rebateu a expressão que o presidente do São Paulo havia dito após o jogo, dizendo o seguinte: tem alguém falando besteira, algum idiota, quero ver se aquele cara vai sair da toca falando bobagem. Agora ele não parou por aí. Na final contra o Santos, que contava com o Neymar, o Corinthians já estava na frente aos 10 minutos, mas o Santos estava pressionando. Foi então que o Ronaldo fez o segundo gol, mas a situação ficou tensa. O Santos marcou e por um momento o Corinthians prestes a desmoronar. Foi quando o Ronaldo, com o Pelé assistindo o jogo, marcou um dos gols mais incríveis já vistos, provando que também era um rei do futebol e garantindo o título do Corinthians. Após anos com isso, o Ronaldo mostrou ao mundo que ainda era capaz de encantar os torcedores. Com tanta magia e encanto por parte dos torcedores, já pediam para que ele fosse convocado para a seleção para a Copa do Mundo em 2010. Até que o Romário elogiou, dizendo que ele simplesmente seria um dos melhores jogadores do mundo. Infelizmente, o técnico da seleção brasileira não parecia convencido, mas Ronaldo não desistiu. Apenas faltavam 2 semanas para a oitava de final da Copa do Brasil, onde o vencedor garantiria uma vaga na Copa Libertadores. E após perder o primeiro jogo, Ronaldo marcou 2 gols, o segundo incluindo um pênalti incrível. Mas destaque veio na final, quando Ronaldo marcou um gol decisivo, levando o Corinthians ao título brasileiro com apenas 8 meses após ser promovido na segunda divisão. E garantiu também uma vaga na Libertadores, com o objetivo de marcar 30 gols na temporada. Ronaldo já tinha 11 e iniciou a campanha do campeonato com um hat-trick contra o Fluminense, com gols impressionantes. No entanto, uma série de lesões o atrapalhou e ele terminou a temporada com apenas 23 gols. Mas com o Corinthians com dinheiro e patrocinadores por todo o mundo, um novo estádio em construção, as esperanças permaneciam altas. No entanto, até as lesões continuaram e Ronaldo lutou por Corinthians na Libertadores de alguma forma e ainda conseguiu marcar o gol da vitória, tanto em casa quanto fora, contra o Cerro Porteño, depois de enfrentar o Flamengo. Apesar do Ronaldo marcar para colocá-lo na frente, eles não conseguiram manter a liderança e acabaram sendo eliminados pelos gols fora de casa. Assim, o sonho da Libertadores chegou ao fim. E para piorar, o técnico da seleção brasileira, Dunga, na época, confirmou que Ronaldo não estaria na Copa do Mundo. Esses meses foram difíceis para ele, as lesões piorando e a equipe médica decidindo afastá-lo antes que tudo desmoronasse. De maio a outubro, esse fator seria mais fácil fazer Ronaldo desistir e pendurar as chuteiras nesse momento. Mas seus companheiros conseguiram manter o time na luta pela liderança. Na sua ausência, quando voltou, foi decisivo mais uma vez, marcando 4 gols e dando uma assistência nas últimas 6 partidas da temporada, garantindo 2 empates e uma vitória contra o Cruzeiro, que garantiu o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. No início do terceiro ano, Ronaldo parecia estar em melhor forma, participando dos treinos e competindo com os colegas. No entanto, em apenas 4 partidas do campeonato, o Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores pelo Deportivo Tolima. Para surpresa de todos, Ronaldo convocou uma coletiva de imprensa no Dia dos Namorados e pediu desculpa publicamente pelo fracasso. Na Libertadores, ele sofria de hipotireoidismo, uma doença que afetava o seu metabolismo, mas ele optou por não tomar medicamentos necessários porque se consideraria um antidoping no futebol. Bom, após essa revelação emocionante, Ronaldo se despediu do futebol profissional, mas não como um jogador qualquer, como uma lenda do futebol. O presidente do Corinthians o elegeu como o maior jogador que já passou pelo clube. 4 meses depois, ele disputou sua partida de despedida, mas mesmo após diversas injeções, só conseguiu ficar em campo por 15 minutos. Mas ainda assim, com uma série de lesões, Ronaldo conquistou inúmeros títulos e nunca vai se deixar. E foi campeão da Copa do Mundo em 2002. E nunca vai deixar de ser um fenômeno. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, valeu e tchau.